como é que tudo começou? Eu, desde pequenininho, sempre quis ser médico, né? Meu sonho, desde criança, sempre foi ser médico um dia. E eu vim da família pobre, né? Meu pai ele só estudou o primário. Veio de Portugal para cá com 14 anos, 13 para 14, arrumou um responsável por ele e veio para cá para o Brasil. Para quem só tinha o primeiro ano do curso primário, foi uma pessoa muito inteligente, né? E se sobressaiu no esporte, foi lutador de boxe, remador, foi patrão de barco, depois foi juiz na antiga TV Rio, né? Tinha um programa. Telecat? Não era, foi antes do Telecat. Era a TV Rio Ring. Foi quando até o Léo Batista começou, o Renato Pacote, Tati Alfonso, a turma toda. Meu pai era juiz de boxe dessa época. Eu lá, molequinho, ficava de casa, e meu pai, antes de arbitrar uma luta, ele ô Miltinho, sempre me dava um adeus para a televisão. Eu ficava esperando aquele momento, né? Mas, voltando lá para a medicina, então eu sempre acalentei essa ideia de, quando crescer, vou ser médico. Quem vai ser quando crescer? Todo mundo me conhecia como Miltinho. Miltinho, o que tu vai ser quando crescer? Vai ser médico. Então, eu com 5 anos já tinha minha farmácia em casa. Naquele tempo existia, mais do que hoje até, a medicina preventiva. Então, meus pais, pelo menos eu não me lembro a periodicidade, mas eu acho que não passava 3 meses sem eles irem ao médico, né? Todos dois. Então, eles iam ao médico, aí a médica fazia, me lembro até hoje o nome dela, doutora Ilse. Doutora Ilse fazia a prescrição lá e eu ficava filmando aquilo tudo, né? E eu ficava tomando conta sempre dos frascos dos medicamentos. Quando acabava o frasco, aí eu pegava aquele frasco e botava ele na minha farmácia. Então, desde pequenininho já tinha farmácia. Qual foi o bairro disso, né? Que foi isso? Piedade, eu fui criado em Piedade. Já, então, teus pais, então, foram vocês, ele nasceu? Vocês o meu irmão mais velho, acho que nasceu foi criado lá no centro primeiro, mas eu nasci em Piedade. De origem portuguesa? Meu pai, minha mãe mineira. Tá? Meu pai era da Palma de Varzim, próximo do porto lá. E, bom, então eu fiz o segundo grau, né? Quer dizer, primeiro grau, primário, ginásio, né? Na época, científico, depois fui fazer o pré-vestibular. Mas só que eu perdi meu pai, eu tinha 17 anos. Então eu fiquei órfão, meus 2 irmãos mais velhos. Meu irmão mais velho já é falecido, a diferença de idade para mim são 11 anos. E a minha irmã mais velha que eu, 9 anos. E a minha irmã caçula, quase 7 anos mais nova. E quando meu pai faleceu, isso foi em 1971, dia 17 de abril, por sinal, o dia do Malbec. Ah, A minha mãe não trabalhava, né? Então nessa época eu estava já trabalhando na refinaria Piedade, né, a Sucunhão. Então eu trabalhava no CPD da refinaria Piedade. A gente que emitia nota fiscal para o Brasil inteiro. Tudo quanto era açúcar que era vendido, açúcar, café, o portfólio de produtos lá da refinaria, a gente emitia nota fiscal, eu e mais 2 colegas, para todo o Brasil. E essa minha jornada era de 5 às 2 da manhã. Foi quando eu estava fazendo vestibular. Aí, quando eu fui aprovado, que naquela época quando ia se inscrever para o vestibular, você colocava as opções, né, das na época do Sesgran Rio, talvez. Sesgran Rio, exatamente. Então, a primeira privada que eu coloquei foi a Gama Filho. E eu não passei para nenhuma pública, né? Aí fui classificado, fui o 8º colocado na Gama Filho. E só que eu fiz na época 2.682 pontos. E a última que havia entrado para a Universidade Federal Fluminense tinha feito 2.683. É 1 ponto a mais do que eu. Uhum. Aí sempre tem a reclassificação. Quando houve a reclassificação, tinham mais 2 pessoas empatadas comigo. Uma menina, um cara e eu, né? Nós éramos 3. Só que o critério de desempate era a maior nota em biologia.
A menina tinha nota de biologia maior do que a minha. Eu falei, pô. Aí eu falei, bom. E aí, faculdade privada, e cá para nós, a Gama Filho era mais cara. A Gama Filho tinha uma reputação espetacular. Muito Porém, cara. Era para quem podia pagar, né? Isso, muito cara. Mas eu fui criado ali, né? Eu jogava bola. Ficava em casa, né? Ficava em casa ali. Eu me lembro do ministro. O ministro Gama Filho chegava lá às 4h30 da manhã, né? Aquelas coisas ficaram na minha mente. E quando eu fui aprovado para lá, minha filha, a minha mãe, meu filho, você não vai poder estudar. E eu falei, não, vou dar meu jeito. Aí eu consegui fazer a inscrição, né? Fiz a matrícula, fiz a matrícula, comecei a estudar, mas lá pelo 3º mês, os caras já não deixavam o secretário ir lá me buscar na sala. Você não pode mais fazer. 3º mês de inadimplência, no caso, né? 3º mês de inadimplência. Aí eu falei, tem que dar um jeito. Eu sempre digo que para tudo na vida tem um jeito, até para a morte. A gente ainda não descobriu, mas São Francisco de Assis já descobriu que no final da reza dele ele diz que é morrendo que a gente vive para a vida eterna. Supostamente ele deve saber o caminho da espera, mas não confessou isso para ninguém, né? Eu, quando eu passar por lá de lá, talvez vá descobrir isso. Mas eu sempre fui um cara muito perseverante, né? E sempre tive muita fé na vida. Tenho fé até hoje. Aliás, fé é um monossilábico. Em sendo monossilábico, talvez seja a palavra mais forte do nosso vocabulário. É isso. Né? E você hoje está completando? Hoje, 43 anos. 43 anos de formado. E, bom, o que aconteceu então nesse episódio todo aí? Os meus amigos da turma, né, foram se conscientizando do meu problema, aí fizeram vaquinha, né, se cotizaram para comprar livro e tal, mas vai ser bem-vindo aí, pode comprar. Aí a galera comprou livro e tal, me ajudavam. E aí um amigo que era... Eu estava no 1º ano, já estava no 2º, também se envolveu com essa minha situação, e aí conseguiu, junto à chancelaria lá da universidade, tentar uma composição dessa minha dívida. Eu sei que, por conta desse meu amigo, ele até de Jacarepaguá, o Armênio Jesus Mateus, o ministro, eu sei que eu consegui uma anistia de débito para aquele ano. Aquilo já me deu um fôlego, que pelo menos até o final do ano eu sabia que eu podia estudar aí. Depois ia dar o jeito. Mateus capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis com amanhã, pois o amanhã trará seu próprio remédio. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, essa foi a minha diretriz. Aí, tudo bem. Só que esse ano era um ano diferente, que era um ano que o ministro estava se candidatando ao Senado, o ministro Gama Filho. E não tinha muito tempo, ele tinha perdido o filho mais velho dele, que era o braço direito dele, o Gonzaga da Gama. Por conta dessa anistia que eu havia recebido, a gente marcou um dia para ir lá agradecer o ministro. Tá? Foi um sábado, né? E nesse dia a chancelaria devia ter aí umas 120 pessoas, ministro, secretário, reitor, tinha uma boa galera. Aí o ministro era muito falante, né? Aí botou a mão no meu ombro e começou a falar do filho dele e tal, e aí ele foi se emocionando e tal. E eu também, me emociono, eu costumo dizer que eu choro até em reprise de novela. Você não vai chorar aqui agora, não. Não, agora não. Aí, o que aconteceu? Ele botou a mão no meu ombro, aí foi um momento épico isso. Ele botou a mão no meu ombro, falou para o secretário dele: ô Miguel, dá a Bolsa Gonzaga da Gama para esse menino. A Bolsa Gonzaga da Gama, para quem, só para a guisa de esclarecimento, é uma bolsa integral para todo o curso. Pode chorar, então. Então, naquele dia, meu amigo, foi apoteótico. Aí a presença de Deus mesmo, né, Milton? A presença de Deus. Ali resolveu uma boa parte dos teus problemas, vamos dizer assim. E pavimentou tua caminhada, né? E eu agradeço muito a Deus por tudo isso. Eu sou uma pessoa, vou à missa praticamente todo domingo.
E eu... Que legal. Que bom, Milton. E eu posso te falar que foi um prazer te conhecer pessoalmente. A gente está construindo uma amizade bem bacana ultimamente. E tudo que acontece com você, eu já tinha falado isso para você, a forma que você atende seus pacientes, a forma que você conduz a tua clínica é muito parecida com a minha. E agora me veio mais uma coincidência. A tua ligação com o bairro que você nasceu ou foi criado, e a tua ligação que você estudou, que foi a Piedade. E até há pouco tempo eu estava conversando com o Maurício sobre isso. Ele perguntou, pô, tu tem alguma coisa com Vila Valqueire? Cara, eu tenho alguma coisa assim. É tipo assim, parece que é uma coisa que a gente precisa devolver o que o bairro deu pra gente, né, de alguma forma. Então é isso, meu amigo. Que bom. Essa é parte da minha vida. A gente vai contar novas histórias aí em pouco tempo, se Deus quiser. Isso aí.